E no dia 10 desse sétimo mês, que para nós é outubro, Tisher, para eles era Tisher, para nós é outubro, tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, nenhuma obra fareis. Aleluia. E fala o grande conflito. E no cerimonial mosaico, a purificação do santuário ou o grande dia da expiação ocorria no 10º dia do sétimo mês judaico, baseado em Levítico 16, o versículo 29 a 34. Dia em que o sumo sacerdote, tendo feito expiação por todo o Israel, e assim removido os seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Então, o dia da expiação era um dia que o sumo sacerdote tinha que remover os pecados do santuário. Remover. Tinha que tirar de lá. Outro texto. Com a ajuda de suas concordâncias, Edson, Krauser e Harding procuraram as palavras expiar e expiação. Eles foram pesquisar esses homens, na época lá de 1844, no tempo de Tiago White, Ellen White, no tempo de Guilherme Miller, no tempo de José Bates, eles foram pesquisar essa palavra expiar, ou expiação. E aqui fala que toda vez que ocorria na Bíblia, na King James, e descobriram que estão associadas com as palavras tais, as palavras limpar, reconciliar, purificar. Então, expiar quer dizer isso, reconciliar, justificar, redimir, expurgar, limpar, santificar. Eles prestaram particular atenção à promessa de Atos 3, 19, 21, de que, num sentido final, os pecados seriam cancelados pouco antes de Deus enviar Jesus de volta à terra no fim do mundo, baseado em Atos 3, 19. Então, antes de Jesus vir a esse mundo, que ele veio com galardão para dar a cada um a sua obra, antes dele vir a essa terra, ele vai ter que fazer uma obra de eliminação de pecado, de expurgar pecado, uma obra de perdoar, uma obra de santificar. E isso será no dia da expiação. Amém? Então, aqui diz que uma vez por ano, no grande dia da expiação, eram trazidos 2 bodes. Eles lançavam sorte sobre 2 bodes. Isso aí o irmão Absalão falou na Bíblia, baseado em Levítico 16, versículo 8. E ele lançava sorte. O bode que caía, o bode emissário e o bode expiatório. Que é, emissário quer dizer também Azazel. O bode Azazel representava Satanás. Então, o bode expiatório é Cristo. Aquele que era o bode expiatório morria. O sangue deste bode limpava o pecado do santuário, as imundícias. Limpava. Limpava e jogava no outro bode, que era o Azazel. O outro bode, eles participavam da expiação final, só da final, só para receber o pecado, os pecados, todas as imundícias, só recebia e saía lá para o deserto. Certo? Uma sorte pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Levítico 16, versículo 8. O bode sobre o qual caía a sorte do Senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo, e devia o sacerdote trazer o sangue do bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório, lá no lugar santíssimo, e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. Amém? Então, assim farás, Levítico 16, 16, está lá. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio de suas imundícias. Ô Moisés, vem cá, Moisés. O meu santuário está cheio de imundícias. Está cheio de transgressões aí. Eu vou determinar um dia para purificar, porque de manhã e de tarde aí, ó, uma expiação diária, e não aguento mais
tanta imundícia. Vamos purificar isso aí. Aí botou o dia 10 do mês 7º. Todo mês 7, calendário judaico, que começa cerca de 21 de março, o calendário judaico, ali pegando abril. Começa lá, 21 de março, pegando já abril. Para nós é janeiro, que nós usamos o calendário gregoriano, mas o calendário judaico começa no mês de abril ali, cerca de 21 de março. Amém? Então vamos para cá. O dia da expiação era o maior dia em Israel. Era particularmente santo e nele nenhuma obra se devia fazer. Nenhuma obra nele se devia fazer. Os judeus chamavam Ioma. Ioma, o dia. Era a coluna mestra do sistema sacrificial. Quem quer que naquele dia não afligisse sua alma, era extirpado de Israel. Levítico capítulo 23, versículo 29. O dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês, chamado Tisri. Em geral, nosso outubro. Isso está no ritual do santuário, Pai, na 145. E isto vos será por estatuto perpétuo, para toda a vida. No 7º mês, ao 10 do mês, afligirei as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Levítico 16, versículos 28 e 29. Aleluia. Então aqui fala o grande conflito para 434, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu conceito foi vista no seu templo. Apocalipse 19, 11 e 19. Acerca do conceito de Deus está no Santo dos Santos. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, no segundo compartimento, certo? O Santíssimo, o lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário, E fala aqui mais, ó. Ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais. Este compartimento, que é o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, se abria somente para quê, auxiliadora? No grande dia da expiação. Somente para purificar o santuário. Então, o sumo sacerdote ia no segundo compartimento, no lugar santíssimo, somente para purificar o santuário. Pegar as imundícias que estavam lá, jogar em Satanás, no bode de Azazel. Então, era a coluna mestra. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abria no céu, e de que fora vista a arca de seu concerto, indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, que começou ali em 457, quando Artaxerxes, o terceiro rei, assinou para restaurar Jerusalém, os muros de Jerusalém. Começa ali. Tem que ser 456, porque foi no final de 457. Ele assinou na primavera, só entrou em vigor no final. Então, como a contagem era decrescente até Cristo, era decrescente, bota 456. Se você botar 2.300 menos 457, vai dar 1.843. Você não encontra 1.844. Por quê? Porque o decreto só entrou em vigor no final do ano, meu amigo. No final do ano. Então, vira a página. Ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Isso está no capítulo do Grande Conflito, a imutável lei de Deus, página 434, PDF. Então, meus irmãos, ele foi fazer a obra finalizadora, porque ele já tinha feito uma obra de expiação, lá no Gólgota, no Calvário, agora precisava finalizar o que ele começou. Por quê? Porque essa obra diária, no lugar santo, ele expia os pecados, tira do coração e joga para o santuário, tira do coração e joga para o santuário. Agora, para completar essa obra, tem que pegar o pecado do povo que está lá no santuário, que já saiu do coração, e nem de todo mundo saía. Tinha pessoas que só confessavam de boca, ainda estava no coração. Então, aqueles que estavam no coração eram extirpados dentro do povo. No dia do Yom Kippur, no dia da expiação final, no dia 10 do 7º mês, o Shekinah, quando aparecia lá, indicava na pedra urim e tumim do sumo sacerdote o pecado que não foi perdoado. O pecado que não foi perdoado, o que acontecia? A pessoa saía do meio do arraial, saía do meio do povo de Deus. Está entendendo? Por quê? Porque confessou só de boca. Assim somos nós também. Tem pessoas que confessam o pecado, se batiza,
mas o pecado ainda não saiu do seu coração. Aí no dia do juízo, lá dos vivos, que já começou dos mortos, em 1844 começou dos mortos, breve, ninguém sabe quão breve passará o caso dos vivos. Quando for começar o dos vivos, muitos pecados que não houve arrependimento, aí ele não tem como dar o perdão lá, ele não tem como jogar o pecado dele em Satanás, vai ter que deixar lá no livro de registro para aquela pessoa ser executada no juízo executivo, conforme está lá escrito, porque não foi apagado, não foi removido, não foi espiado, não foi transferido para Satanás, porque não houve arrependimento, meu irmão. Não tem arrependimento, não, né? Tem que confessar e deixar, alcançará a misericórdia. Provérbio 28, versículo 13. Santificação não é brincadeira, igreja não é brincadeira, meu irmão. Muitos entram para brincar. Vai ter com Deus o dia do juízo. Atos 17, 31. Segundo Coríntios 5:10. Está vindo o dia do juízo. Dia de Yom dos vivos, e começa pela casa de Deus. Aleluia. 1 Pedro 4,17. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho? Depois de sua ascensão, começou nosso Salvador, Cristo Jesus, a obra como nosso sumo sacerdote. Diz Paulo, Cristo não entrou no santuário feito por mãos, mas figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, verso 24. O ministério do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo. Representa o ministério que entrou Cristo ao ascender ao céu. Então, quando Cristo subiu ao céu, ele ficou 18 séculos nesse primeiro compartimento do santuário. Foi por isso que foram matar Estevão. Estevão viu ele no santuário, era no lugar santo. Ele junto do Pai. Em Atos 7, 52. Eis que vejo o céu aberto, o Filho do Homem. Ele viu Cristo no lugar santo. Porque o trono do Pai, meu irmão, é no lugar santo também. No dia do Yom Kippur, no dia 22 de outubro de 1844, o Pai saiu do santo, baseado em primeiros escritos, página 55, e foi lá para o Santíssimo. Fazer o quê? Purificar o santuário. O que contaminou o santuário? Os pecados dos mileritas naquela época. Miguel Hermílio pregou a primeira mensagem angélica, baseado em Apocalipse 14, verso 6, e essa mensagem, quem aceitou, não foi para o livro da vida. Agora, muitos aceitaram por medo. Aí, naquele dia, houve uma porta fechada, arrancou do livro da vida o nome de pessoas que estavam lá. Ia derramar a chuva serôdia. Não caiu porque os nossos irmãos mileritas não entendiam esse assunto, como muitos hoje também não entendem. Não entendia, pensava que Cristo estava vindo à terra, Cristo estava indo para o Santíssimo, purificar o santuário, pegar os pecados, jogar em Satanás e derramar a chuva serôdia. Mas não fez isso porque não tinha luz, não tinha conhecimento. Os irmãos não entendiam esse assunto. Aí ele ficou lá no Santíssimo, só purificando os pecados dos mortos. E Ellen White fala, breve, ninguém sabe quão breve passará o caso dos vivos. Amém? Era obra do sacerdote do ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que ascendia com as orações de Israel. Assim pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai, no lugar santo, em favor dos pescadores, pecadores, perdão, a palavra assim, em favor dos pecadores, apresentando também com um precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Então, quando você ora, suplicando, Cristo ainda pleiteia em seu favor à destra do Pai, no lugar santo dos vivos, no lugar santo para os vivos ainda, no Santíssimo para os mortos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste. Amém? Vamos para outro texto. Aqui fala que durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário, 18 séculos, certo? E depois ele foi para o Santíssimo, 22 de outubro. Agora vamos entrar um pouquinho, quando ele foi para lá. Ele foi para lá fazer o quê? 22 de outubro. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se completasse a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias, ou anos, baseado em Esdras. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo. Isso está em Daniel 7, versículo 13.
nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra. Fazer o quê? Purificar o santuário. E quem contaminou o santuário? Os mileritas, irmão. Quem foram responsáveis? Porque Deus, a cada século, ele tem uma verdade presente. E pela verdade presente, ele julga. E naquele dia lá, 22 de outubro, ele foi julgar. Ele separou o joio do trigo. Os que estavam preparados, as que estavam preparadas, isso fala no grande conflito, 424. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E agora o pai expectante para derramar chuva serôdia. Ele fez a expiação. Aliás, perdoe, não chegou a fazer a expiação dos vivos. Não chegou a fazer porque não teve conhecimento. Ele ia fazer a expiação. Ele ia pegar os pecados dos mileritas daquela época, jogar em Satanás e derramar chuva serôdia. Não houve condições de fazer a expiação dos vivos lá. Por quê? Não, falta de conhecimento, irmão. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O texto de Mateus fala isso. Certo? Então, ele foi fazer a sua solene obra. Ele foi purificar o santuário. Mas, infelizmente, não tinha conhecimento. Certo? Olha o texto primeiro escrito aqui. Ó. Foi-me mostrado o que teve lugar no céu no final do período profético em 1844. Terminando Jesus seu ministério no lugar santo e fechando a porta daquele compartimento, fechou a porta para aquele povo daquela época. Grande treva baixou sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens de sua vinda. Quem pregou a mensagem de sua vinda? Guilherme Miller, né? Josias Litt, Josué Rimes, Carlos Fide, aquele povo todo lá. E o perderam de vista. Jesus, então, envergou as vestes preciosas. Quando ele chega no Santíssimo, ele separa o joio do trigo. Só que ele não derrama a chuva serôdia, nem expia os pecados dos vivos, porque os vivos não tinham conhecimento. Aí ele ficou lá no Santíssimo, purificando o santuário para os mortos, né? Então, primeira mensagem escolhida para 64, ó, a profetisa escreveu: ó, os que não viram a luz não tinham a culpa de sua rejeição. Era somente a classe que desprezava a luz do céu, que o Espírito de Deus não podia alcançar. Guilherme Miller pregando a mensagem e o povo brincando, zombando, e muitos aceitaram por meio de puro impulso. Foi só para esse povo aí que fechou a porta da graça. Só esse povo. E essa classe inclui, como declarei, tanto os que recusaram aceitar a mensagem, quando ela lhes foi apresentada, como os que, havendo-a recebido, renunciaram posteriormente à sua fé. Esses podiam ter uma aparência de piedade e professar ser seguidores de Cristo, não tendo, porém, viva ligação com Deus. Seriam levados cativos pelos enganos de Satanás. Brincando, meu. Assim é hoje. Hoje nós temos que entrar na igreja para purificar o nosso caráter, aproveitar o tempo de graça. Vai chegar o dia que Cristo vai pegar o teu pecado do santo, vai jogar em Satanás. Vai jogar como? Se ainda está no teu coração, irmão. Não tira do coração. Tire do coração, aleluia. Vá tirando e joga lá para o santuário. Que do santuário Deus vai dar destino. Mas ele não vai dar destino do santuário para Satanás se tiver no teu coração. Não tem como ele pegar e jogar em Satanás se está no coração, igual fez lá o povo. Ele não fez expiação dos vivos por isso. Por algum tempo depois da decepção de 1844, mantive juntamente com o corpo de obreiro, corpo do advento, que a porta da graça estava para sempre fechada para o santuário. Este ponto de vista foi adotado antes de minha primeira visão. Então, Jesus, quando foi para o lugar santíssimo, 22 de outubro de 1844, os nossos irmãos mileritas, junto com Ellen White, pregavam que tinha fechado para sempre a porta da graça, baseado em Levítico, ó, baseado na Bíblia, Levítico 16:16. Pegando 16 e indo para o versículo 17, lá fala que quando o sumo sacerdote ia para o lugar santíssimo, cessava o trabalho no lugar santo. Se cessava no lugar santo, então fechou a porta da graça, concluíram eles. Aí Deus deu uma visão para Ellen White, ela escreveu depois, na página 253 do primeiro escrito, que Cristo opera em ambos os compartimentos, irmão. Aí ela, ixi, porque se ele ficar só lá no Santíssimo,
Fecha a porta da graça, porque no Santíssimo não tem altar para fazer expiação diária, irmão. O Santíssimo é somente para purificar o santuário. Não tem como fazer, não tem altar para fazer expiação diária. Primeiros escritos, página 253, olha aí na tela. Ó. Foi também mostrado um santuário sobre a terra, contendo 2 compartimentos. Parecia-se com o do céu, e foi-me dito, o aparelhamento do primeiro compartimento do santuário terrestre era semelhante ao do primeiro compartimento do celestial, baseado em Êxodo 25, 8, né? 25, versículo 8, lá fala que Deus pegou Moisés, Moisés, toma a cópia, olha a cópia, Moisés. Escreve aí, faz do mesmo jeito. Deu a cópia do céu, para que Moisés construísse na terra. O véu ergueu-se e eu olhei para dentro, para Santo dos Santos. E vi que a mobília era a mesma do lugar santíssimo do santuário celestial. O sacerdote ministrava em ambos os compartimentos do terrestre. Ia diariamente ao primeiro compartimento, mas entrava no lugar santíssimo apenas uma vez ao ano. Uma vez ao ano, para purificá-lo dos pecados que tinham sido ali levados. Aí ela completa, vi que Jesus ministrava em ambos os compartimentos do santuário celestial, lá no santo, para os vivos ainda, e no santíssimo, para os mortos, porque no santíssimo é só para dar sentença, é uma intercessão perpétua, é uma intercessão para toda a vida, é pegar o pecado lá e jogar em Satanás, ou deixa no livro de registro, para você ser condenado no juízo executivo de acordo com o que está escrito lá. É só para isso. Então, Jesus, ele ministra em ambos os compartimentos, meu irmão. Ainda no santo, para você que é vivo, você que é adventista do 7º dia, que às vezes não entende esse assunto. Jesus ministra em ambos. Quer mais outro texto? Vamos para cá. Vamos agora para Patriarcas e Profetas, 252. Aqui fala que o incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessão de Cristo, sua perfeita justiça, que pela fé é atribuída a seu povo e que unicamente pode tornar aceitável a Deus o culto de seres pecadores. Só pode aceitar o culto quando tem fé em Jesus lá, no lugar santo, ao lado do Pai, intercedendo por você, meu. Aí fala assim, ó, diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua. Diante do lugar santo, um altar de expiação contínua. Então, são 2 altares. 2 altares. No lugar santo, um altar de intercessão diária. No lugar santíssimo, outro altar para quê? Intercessão perpétua. Se você confessou e deixou, alcança misericórdia. Ele pega teus pecados de lá, sai, tira, expia de lá. Transfere. Expiar quer dizer transferir, limpar, purificar. Limpa com sangue de Cristo e joga em Satanás. E quando ele faz essa expiação, sai da mente, viu, irmão? Enquanto você lembra do seu pecado, que todo mundo lembra, é porque ainda está no lugar santo. Ele não deu destino. Quando ele for para o lugar santíssimo, que foi o dia do Yom Kippur, o dia da expiação dos vivos, que é a meia-noite que vai começar isso, quando der apostasia, quando colocar o filho do pecado, o filho da perdição no lugar de Deus, tentando parecer Deus, baseado em 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Então, quando acontecer essa apostasia, aí é o tempo de ele ir novamente para o Santíssimo, pegar os pecados dos vivos, jogar em Satanás e derramar a chuva só numa classe que é o trigo. Então, quando ele vai para lá, vai fazer um juízo, ele vai separar o joio do trigo, vai fazer a sacudidura, que foi o estudo que nós estudamos quinta-feira passada. Ele sacode o joio e derrama a chuva no trigo, para o trigo concluir a obra. Então fala, pelo sangue, pelo incenso, deveria aproximar-se de Deus. Símbolos, aqueles que apontam para o grande mediador, por intermédio de quem os pecadores podem aproximar-se de Jeová, e por meio de quem unicamente a misericórdia e a salvação podem ser concedidas à alma arrependida e crente. Certo? Existe um altar para intercessão diária no lugar santo. No lugar santíssimo, outro altar para fazer o quê? Intercessão perpétua. Então, não pregue isso, que Jesus está no Santíssimo intercedendo por você, não, irmão.
Quando ele for para o Santíssimo, ai de você. Ele vai fazer uma intercessão perpétua, uma intercessão para toda a vida. Se você tiver errado, fica errado e vai ficar perdido. Não dá tempo de se preparar. Antes dele ir, quando desperta as virgens no clamor da meia-noite, já não dá mais tempo de se preparar. Imagine quando ele pega teu caso lá. A preparação é até o clamor. Do clamor em diante. Porque do clamor para o dia da expiação, durou 2 meses. O clamor foi dado 12 de agosto. Quando foi 22 de outubro, ele foi espiar. Não conseguiu espiar por falta de luz, por falta de conhecimento. E, pelo jeito, está indo do mesmo caminho, né? A igreja não quer mais estudar esse assunto. Cristo, porém, intercede ainda em favor do homem. Aonde ele intercede? No lugar santo, meu irmão. Onde tem um altar de intercessão diária. E luz será concedida aos que a buscam. Amém? Olha a luz chegando aí, ó. Posto que isto não fosse a princípio compreendido pelos adventistas, e nem é até hoje, né? Infelizmente, tem que dizer isso, porque não é exaltando não, irmão, mas em toda humildade, vou dizer a você, são poucos adventistas que compreendem esse assunto. São poucos, porque são poucos que estudam. Aqueles que buscam, acham, né? Certo? Então, tornou-se mais tarde claro, ao começarem as desvendagens, as passagens que definem a sua verdadeira posição. Estude, meu irmão, o santuário é assunto de salvação. O que eu estou falando aqui, e o que o irmão Absalão pregou, é assunto de salvação. Entendeu o santuário? Vamos para outro texto. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim um novo concerto, agora para o céu, os pecados dos que se arrependem são, pela fé, colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celestial, lá para o lugar santo. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados, pela qual se poluíra, igualmente a purificação real do santuário, o santuário real, deve efetuar-se pela remoção, expiação, transferência ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Então, isso vai acontecer antes de Jesus vir em glória. Ele vai ter que fazer isso aí, apagar, remover os pecados dos adventistas, que é a única igreja que prega esse assunto e crê. Aí o remanescente da igreja, amém, aleluia por isso, o remanescente da igreja que estuda e que se prepara, vai permanecer com o nome no livro da vida, não vai ser arrancado. Por quê? Porque eles vão purificar o templo da alma. Eles vão purificar. Tem uma classe, né? A igreja está prestes a cair, mas não cairá. Aleluia por isso, porque existe ainda o remanescente estudando, o remanescente se santificando. Que seja você, meu irmão. Que seja você de todo o coração. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame nos livros. Um exame nos livros. E diz mais, ó. Pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vida de Cristo para resgatar seu povo, porque quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. Chegamos ao fim, né? Vamos terminando aqui. Aqui fala que no cerimonial tipo, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta pelo pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo de investigação dos vivos, que ainda não começou. Os únicos casos a serem considerados são do povo para a festa de Deus. O julgamento dos ímpios constitui uma obra distinta e separada. E ocorre em ocasião posterior. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles desobedientes, né, ao Evangelho? Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos os interesses nelas envolvidos. O juízo, ora se realiza no santuário celestial, ora se realiza há muitos anos. Esta obra está em andamento. Breve,
Ninguém sabe quão breve passará ela os casos dos vivos. Então não pode dizer que ele está no Santíssimo julgando vivo e morto, não, irmão. Aqui fala o grande conflito, página 490. Breve, ninguém sabe. Como é que você sabe? Ninguém sabe quão breve passará o caso dos vivos. Só vamos saber o tempo que vai começar o caso dos vivos. Certo? Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo. Importa toda a alma atender à demonstração do Salvador. Vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. E o grande conflito fala que nós temos que saber o tempo. É nosso dever saber o tempo. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás. Essa vinda como ladrão, baseada em Apocalipse 3:3, baseado também em Mateus 24:41 ali, 42, é quando ele vai para o livro da vida e arranca do livro da vida o nome da pessoa. Não tem nada a ver com a vinda em glória, não. Quando ele vier em glória, ele não vem como ladrão. Ele vem com galardão, ele vem com alarido, ele vem fazendo zoada. Todo olho verá. E quando o ladrão entra na casa, ninguém vê. Então, essa vinda como ladrão é quando ele vai para o Santíssimo novamente, arrancar do livro da vida o nome dos negligentes, os nomes das pessoas que brincaram com o evangelho, o nome das pessoas que não santificaram. Ele arranca do livro da vida. Certo? Apaga as boas memórias, as boas ações do livro memorial e deixa registrado no livro de registro os pecados para aquela pessoa ser queimada no lago de fogo e enxofre, de acordo com o que está ali no livro. Então, isso é a vinda como ladrão. A vinda como ladrão é antes da vinda em glória. São duas, uma distinta e separada. Essa vinda como ladrão, porque ele vai ao Santíssimo de novo. Entra no carro, vai ao Santíssimo, dá início ao julgamento dos vivos na apostasia, do tempo da escuridão, né? Da apostasia, a Bíblia fala. Então, vamos chegando ao fim. Vi que a presente prova do sábado. Quando é que vai começar isso, irmão? Está aqui, ó, 2 textos para a gente terminar. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse. Olha, ele não está no Santíssimo? Está não, irmão, está no Santo. Ó. Olha o texto aí. Ó. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse. E ele passasse para dentro do segundo véu, irmão. Quando é que ele vai para dentro do segundo véu de novo? Julgar os vivos. Quando começar a prova do sábado. Quando levantar o sinal da besta. Quando a imagem da besta for levantada, irmão. Quando é que vai ser levantada a imagem da besta? Baseado na Bíblia, né? Tessalonicenses. Quando pegarem o domingo, espúrio, e botar para todo mundo santificar o domingo, por causa aí da mudança climática. Mudança climática, nós temos que obedecer. A mãe terra. Aí bota para todo mundo agora obedecer essa lei, para parar o domingo verde, que é lei que tem que... É muita catástrofes, né? Acidente, acontecendo muita tsunami, ciclone, muita chuva alagando. Isso aí é mudança climática, que nós temos que dar um basta. Tem que se reunir a ONU, e a ONU tem que botar... Quem tem que santificar o dia, quem tem que dizer que o dia santo é o governo, não é a igreja. Quem bota a lei é o governo. O governo, impressionado pelo protestantismo, espiritismo e catolicismo, vai colocar justamente o domingo mesmo. Isso deu a meia-noite, e mal o Papa lá, para você adorar. O que vai acontecer? Deu a meia-noite. Jesus vai de novo. Aí é a prova. Aí é a prova. Aí Jesus vai ter que deixar o lugar santo agora, que estava fazendo uma intercessão diária para você, junto ao Pai, e vai fazer agora uma intercessão perpétua no Santíssimo. Aí ali, essa intercessão perpétua, quem não está preparado é arrancado fora do livro da vida. 2 estão no campo. Um é tomado e deixado o outro. Um é arrancado do livro. Moisés, quem pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33. Eu riscarei do meu livro. Neemias também fala isso. Neemias 13. Então, o que acontece? Portanto, os cristãos que dormiram
antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite, no sétimo mês, em 1844, porque não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repouso em esperança. Deus não ia cobrar deles que não veio o sábado para eles. O sábado só chegou lá na frente. Muitos morreram antes, né, do sinal do sábado chegar. Nem Ellen White guardava o sábado. Quem mais guardava era José Bento, depois que ela aceitou o sábado. Então, não tiveram essa prova. A prova do sábado vai vir ainda, irmão. Quando chegar um sábado espúrio. Aí ele vai sair do santo e vai para o Santíssimo fazer a expiação dos vivos. Começou dos mortos em 1844. Não começou dos vivos, porque os vivos não tinham conhecimento, não tinham luz. Então, outro texto aí, ó. Comentário bíblico de Ellen White, página 1090, provado pela imagem. O Senhor me mostrou claramente. Agora, quem vai contra ela? Muitos não acreditam em Ellen White, nos escritos dela. Grande conflito desejado, testemunhos seletos, comentário bíblico dela. Eu acredito nela como uma serva do Senhor que escreveu a palavra de Deus inspirada. Amém? Eu acredito. Por isso que eu coloco aqui o slide sem medo nenhum. Tá a fonte aí, ó. Porque, para mim, Ellen White foi chamada por Deus. Não tenho vergonha de falar isso, né? Foi chamada a serva do Senhor para clarear textos obscuros da Bíblia, principalmente as profecias, né? Então fala, ó, o Senhor me mostrou claramente. É muito responsável falar isso. Aí fez, falou. Mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine a graça. Isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de ser selado. Então, ele só pode selar depois que passar da prova do sábado. Então, infelizmente, na hora que der essa prova, na hora que levanta a imagem da besta, não há mais preparação espiritual, transformação de caráter para o povo de Deus advertir sétimo dia. Não há mais preparação. Há preparação ainda para o povo lá de fora, que não teve essa luz. Para a Batista, para a Assembleia, para Deus e Amor, para a Universal, eles que vai ter chance ainda de vir no alto clamor. Mas quem é adventista do sétimo dia vai ser lançado fora. Porque tem a luz, tem o conhecimento, não acreditaram, não levaram a sério, vai ser joeirado. É arrancado. Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem terceiro hoje passará para a fileira do inimigo. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de ser selado. Todos que demonstrarem sua lealdade à lei de Deus, observando sua lei, recusando aceitar o falso dia de repouso, colocar-se-ão sob o estandarte do Senhor e receberão o selo do Deus vivo, que é justamente a plenitude do poder do Espírito Santo. Outro texto fala, primeiros escritos, encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo, porque ainda está lá no santo, não encerrou, e passando para o santíssimo, ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou o outro anjo, que é o Espírito Santo, e o mensageiro, para derramar o poder do Espírito Santo, a sua virtude no povo. Um pergaminho foi posto à mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, o anjo do Apocalipse 18, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Hoje as pessoas pregam, mas não pregam no poder do Espírito Santo. Nesse dia ele vai pregar no poder do Espírito Santo, na plenitude. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhe a hora da tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo, serão trazidos e encerrado o combate com a besta e sua imagem. Então isso ainda vai se cumprir, irmão, quando ele sair do santo para o santíssimo, quando justamente for levantada a imagem da besta. Aí ele sai do santo e vai lá para o santíssimo. 2 Timóteo 4, versículo 1, eles liam que Cristo irá julgar vivos e mortos pela sua manifestação e entendiam que esse juízo, quando da segunda vinda, é o único que haverá de vir e ter lugar. Então dirigiu-se a Daniel 7, 10 a 13 e liam incorretamente. Assentou-se o tribunal, vinham com as nuvens do céu, um como filho do homem, para a terra. No milharal, contudo, Edson subitamente compreendeu que Daniel 7,13 não diz para a terra, mas
ao ancião de dias, conquanto um juízo certamente vai ocorrer quando Cristo vier à terra. Segundo Timóteo 4:1. Então, antes de Cristo vir à terra, vai ter um juízo. A Bíblia aqui prediz outro juízo que terá lugar antes do fim, no qual Jesus, após dirigir-se ao Pai das nuvens do céu, recebe domínio, glória e um reino. História do Adventismo. Posso fechar com chave de ouro agora? Primeiros escritos. Então, um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde Jesus estava, onde? No lugar santo. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo. Estava lá no Santo. Primeiros escritos. Aí você diz, não, mas isso aí se cumpriu. Foi de 2 de outubro, quando ele foi para lá. Irmão, se cumpriu lá uma parte parcial, vai ter outro cumprimento. Ó. Não se cumpriu isso aqui que eu vou ler, não. Onde o pai estava sentado. Ó. O pai foi primeiro. Espera ele lá. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Os que se levantaram com Jesus, enviavam-se sua fé a ele no Santíssimo. E oravam. Isso cumpriu lá? Vitor, não cumpriu isso. O povo estava chorando, não entendia, nem sabia que Cristo estava no Santíssimo. E disse: cumprimenta com a gente. É para esse tempo agora. O tempo do clamor da meia-noite e diante. E oravam. Meu pai, dá-nos o teu espírito. Lá oraram, ninguém orou assim, não. Lá ficava, foi chorando. Cristo teve que dar uma visão a Israel para Israel entender o assunto. E aqui nós estamos entendendo. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Soprou lá, não soprou, é para nós, irmão. Neste sopro havia luz. Esse sopro aqui é simbólico, né? É quando o Espírito Santo vai derramar. Havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te dê a paz, em nome de Jesus.